E aí, pessoal, quem ainda está vivo aqui depois de 5 dias de tanto conteúdo legal, hein? Hoje termina o CMO Summit, um evento desse tamanho, merece uma surpresa das grandes e conteúdo especial. Todo mundo está convidado para hoje, às 7 da noite, participar do nosso Happy Hour virtual, que é um oferecimento da Together Ambev para vocês do CMO Summit. Vamos levar vocês todos para um luau no Havaí marciano, com direito a foto em Marte para vocês postarem nas suas redes sociais. Então já põe a bebida para gelar, já separa o colar havaiano, que a live vai ser com ninguém menos que Donovan Frankenreiter. Se você não conhece, ele é da mesma turma aí do Jack Johnson, do Kevin Slater, enfim. Vai ser uma live para a gente dar aquela descomprimida pós-viagem espacial. Então você está convidado. Donovan Frankenreiter, direto do Havaí para Marte, com escala aqui no CMO Summit. Encontro logo mais. Oi, nós somos a Rock. Mais que uma agência de marketing digital, somos parceiros de digital dos nossos clientes. Mas todo mundo fala isso, né? Como saber se somos diferentes? Não acreditamos em fórmula mágica, fórmula de lançamento e até mesa de performance. Trabalhamos com personalização de squads de acordo com a necessidade e objetivo do cliente. Afinal, vender é fácil, mas nos importamos com o resultado e com as entregas. Ficou curioso? Acesse nosso site e conheça nossos serviços. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do CMO Summit, direto do planeta Marte. Esse evento é uma iniciativa da TD, líder na produção de eventos online no Brasil, em parceria com o TikTok, LinkedIn, ESPM, RD Station e EQI. Eu sou Igor Lopes, cofundador da TD, host aqui do evento com vocês, e a conversa de agora tem a ver com a inteligência artificial ajudando o ser humano a ser um super-humano, né? Não é humano versus tecnologia. A gente está falando hoje de humano mais tecnologia. É o que eu acredito. É o que o Marcelo Trevisani, CMO da IBM, meu convidado de agora, também prega. A gente vai falar um pouco sobre como essa junção pode ser aplicada ao marketing. Obrigado por estar aqui conosco, Marcelo. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Pois é, tem essa discussão, né? O pessoal acha que a tecnologia substitui o humano. Isso aí já é ultrapassado, já é passado. A gente está falando do super-humano hoje. Como que a IBM enxerga isso? A gente olha por duas óticas que são super importantes. A primeira questão humana, porque para você entender de negócio, você precisa entender de pessoas. E para a questão da tecnologia, que ela é meio, não é fim. Né? Então a gente acredita muito na fusão de human, do humano, com a inteligência artificial e com a colaboração entre eles, né? Então o que vai acontecer? A inteligência artificial vai te ajudar no dia a dia com as tasks, vamos falar assim, que são as mais banais, né? Dando espaço para esse ser humano focar no que importa, né? Em agregar valor, em ser cada vez mais inteligente, utilizando pela tecnologia os meios que a inteligência artificial vai te dar como dados, como informação para as pessoas utilizarem no dia a dia. Então a gente acredita nessa fusão, né? A inteligência artificial vai fazer a task do dia a dia, aquela questão que é rotineira, e o humano vai pegar aquelas informações e vai ter tempo para poder pensar, ser criativo, realmente ser humano, né? Esse é um ponto. Então, a gente fala muito, você acabou de falar, né? Tecnologia como meio, não como fim. Vocês na IBM, vocês vendem tecnologia. Eu imagino que muito cliente deve chegar lá utilizando a tecnologia como hype, né? Tipo, pô, vou usar inteligência artificial, né? Big Data, fazer meu Big Lake. Tipo, o povo gosta dessas palavras. Marqueteiro, então, gosta mais ainda, né? Como vocês direcionam os clientes quando chegam pedindo essas tendências assim, falando, pera lá, não é a tecnologia pela tecnologia, vamos pensar o que fazer com isso, vamos tirar proveito disso, né? A IBM tem a parte de Business Unit que chama GBS, né, que é Global Business Service, que está olhada e centrada na questão de um olhar único de tecnologia e de serviço, né, da transformação digital mesmo, né, de um serviço colocando o cliente no centro, entendendo o que aquele cliente precisa e voltando para ele como a tecnologia vai não só resolver,
um problema de negócio, mas um problema de cliente no final. Então a gente tem uma business unit que olha o todo e que consegue entender qual é o negócio, qual é o problema daquele negócio, né? Como é que a gente resolve aquele problema de negócio e como é que a gente usa a tecnologia como meio e não como fim, né? Também tem a IBM, a IX, né, que é a maior agência do mundo, né, que também presta serviços de UX, UI, entre outras questões, para resolver esse problema no dia a dia. Então, não é a tecnologia pela tecnologia. É claro que hoje tem dois vetores, né? Quando bem aplicada a tecnologia, você consegue ter ganhos exponenciais, né? Então a tecnologia ela se torna core. Eu acredito muito numa tecnologia intrínseca ao negócio, né? Antigamente a gente tinha tecnologia para automação, né, para o legado. Não, a tecnologia aplicada ao negócio, na nova economia principalmente, né, trazendo as empresas, vamos falar assim, da economia tradicional ou da velha economia, como falam, para a nova economia. Essa ponte é importante fazer, e aí sim, a gente utiliza o GBS, que eu disse, que é a Business Units nossa, para capacitar, olhar o negócio e aí sim colocar a melhor tecnologia em prol do serviço para o cliente e, claro, trazendo um retorno de negócio. Esse é o nosso core, vamos falar assim. Como que você tem utilizado dados e tecnologia no seu negócio hoje, no seu dia a dia, assim, como marketing DBM? Eu tenho estudado o tempo todo, né? O tempo todo, né? Na verdade, assim, o marketing hoje é sobre dados, tá? Eu tenho os dois lados, né? O lado criativo que não pode esquecer, né? E aí sim tem o conceito, as grandes campanhas, isso é super importante, mas o dado em si é super importante para você tomar mais decisão baseado nessas questões e melhorar e retroalimentar a sua criatividade. No dia a dia, assim, a inteligência artificial está aplicada aos nossos negócios, né? E os dados também estão aplicados aos negócios. Então imagina, a gente está no segmento B2B. Eu preciso entender como é que eu diminuo o ciclo de venda do produto, quais são os melhores produtos, sazonalidade, né? Como é que eu consigo fazer com que o cliente passe pelo funil, né, que vai ser muito debatido aqui, e consiga fazer a venda. Eu sempre falo o seguinte, não é a venda pela venda, né? Você tem que fazer a venda, mas conseguir fazer com que esse cliente vá para o honeymoon, que eu chamo, né? Pô, depois que esse cliente fez a venda, como é que você realmente engaja com ele? Como é que você faz o cross-sell e upsell do marketing, né, que a gente está debatendo aqui? Então, assim, o dado está na cadeia, na jornada como um todo. O grande ponto é como é que ele se torna, vamos falar assim, end-to-end na questão física, né? Que entra a questão do físico com digital, phygital, né? Que dizem muito, e que aí o varejo tem aplicado muito, a China está muito avançada, nos Estados Unidos você tem um exemplo como a Amazon, né? Mas na jornada como todo, entra a parte de cloud computing, que é super importante para você entender essa jornada e ter escalabilidade, entra a inteligência artificial, que nós somos líderes, né? E entra a questão de cybersecurity e segurança dos dados, até por LGPD, entre outros pontos. Então esse é um ponto super importante para você trabalhar a cadeia e a jornada completa. Perfeito. Tem uma conversa legal que tive aqui, que foi com o Luiz Delbo, que é CMO da GoDaddy. E ele estava falando exatamente isso, é uma outra empresa de tecnologia que tem muitos dados à disposição, mas que no fim das contas você não pode esquecer o lado humano, obviamente você está falando com o ser humano do outro lado. E ele fala muito isso, de como humanizar a leitura dos dados, para você poder entregar essa mensagem de um a um, né? Fazer essa comunicação. Se quiser saber um pouquinho mais sobre isso, acompanha lá o conteúdo com ele, que foi muito legal também. Como que você trabalha a sua equipe hoje, né? Quando você fala de pessoas também, trabalhando marketing, acho que todo mundo à distância. Marketing e comunicação, a gente demanda essa troca, né? Sim. Como é que está sendo para você? Eu entrei na IBM no meio da pandemia, né? E para você ser um líder hoje, você, como disse antes, precisa entender de pessoas, né? Você precisa trazer o lado humano. Eu acredito muito no modelo de colaboração, né? A gestão que eu aprendi lá atrás era uma gestão PCC, né? Que eu chamo de plano, comando e controle. Era uma gestão muito dura, né? Então, meus pares e líderes, eles não queriam que eu subisse na carreira. E hoje a minha liderança ela é muito mais colaborativa e eu tenho que me fazer desaparecer naquela empresa. Se o meu time está jogando muito bem, poxa, eu sou parte daquilo, né? E essa gestão que a gente faz colaborativa passa muito pela questão ágil. A gente tem mais de 5.000 funcionários em marketing mundialmente trabalhando com um modelo ágil, né? E não é só o ágil pelo ágil. O ágil não está atrelado à velocidade, né? O ágil está atrelado a você realmente ter a escassez para você fazer aquilo focado no que precisa para alguém, para o teu consumidor, né? Então a gente consegue trabalhar globalmente, de uma forma ágil e colaborativa. No meu time eu tenho quase 200 e poucas pessoas, né? Então imagina fazer isso remotamente. Não é simples, mas aí a tecnologia vem nos ajudar. Inteligência artificial vem ajudar, cloud computing vem ajudar para fazer essa gestão como um todo.
Tá. Você acha que tem algum soft skill que o profissional de marketing atual precisa ter, assim? O que é característica? Primeiro, assim, criatividade, né? Esse é um ponto que não vai ser super importante e continua sendo super importante. E querer resolver problemas complexos, tá? Então, eu sempre falo uma frase para o meu time, né? Eu não quero o queijo e eu não quero a faca, eu quero a fome. Porque não importa a habilidade em si, técnica, porque você aprende isso. Agora, você ter a fome de querer resolver aquele problema, né, de colocar o consumidor no centro da atenção mesmo, entender o que ele precisa e resolver o problema, eu acho que essa é uma habilidade super importante para. Eu também tenho estudado aí na parte técnica, mais de hard skill, a questão de inteligência artificial. Eu acredito que vão ter 2 tipos de profissionais e 2 tipos de empresa, né? O profissional que usa a inteligência artificial a seu favor e aquele que está fora, ou a empresa que usa inteligência artificial e cloud computing e que está fora do jogo se não usar a tecnologia. Isso ficou muito claro na pandemia, né? Várias empresas médias e grandes que não estavam preparadas para essa questão da pandemia, né, da tecnologia, sim, e estarem no meio digital como meio intrínseco ao negócio para servir o cliente, ou desapareceram ou estão sofrendo muito agora. Agora não, né? As empresas que conseguiram usar a tecnologia a seu favor, que está aí, cresceram exponencialmente. Então, assim, existem 2 tipos de profissionais e 2 tipos de empresas, né? Então, soft skill, criatividade, querer resolver problemas complexos, e hard skill, para mim, é super importante entender dessas novas tecnologias que não tão novas assim, vamos falar, mas a tecnologia a seu serviço, a favor do marqueteiro para poder desempenhar melhor a cada dia. Perfeito. Então, o Marcelo está falando aqui que ele está estudando muito essas coisas. Tem um artigo seu, recente, né, da própria Mark, os 7 livros que serviram de aprendizado durante sua jornada como CMO. Acho que vale muito se procurar isso aí na internet também. Tem 7 dicas de livros bem legais ali. Um, inclusive, que eu estou relendo, que é o Blitzscaling, que a gente estava conversando sobre isso, né? E tem outras dicas de livros bem legais lá também. Fica aí mais uma sugestão de conteúdo. Mas, Marcelo, assim, você já passou por Vivo, você estava na CI&T, agora está na IBM, uma das maiores empresas do mundo. Como que é para você liderar o marketing de uma empresa desse tamanho? Assim, dá aquele frio na barriga, você tem que ser um pouco mais cirúrgico nas tomadas de decisões, você tem que ser, talvez até o contrário, chegou nesse momento que a gente não consegue mesmo criar planejamentos de longo prazo, então a gente tem que ousar mais. Como é que você tem visto isso nesse momento, principalmente recém-chegado numa empresa desse tamanho, né? Eu sempre gosto de mudanças, eu gosto de me adaptar, eu gosto de me, sabe, o que vai acontecer, o que está no novo, o que vai estar no hype, de me forçar ao aprendizado. Eu sempre falo o seguinte, né, não existe ex-aluno, né? E não existe esse profissional que para mim tem que ser monocarreira, né? Eu gosto de estar onde o problema está. E quando eu mudei para a IBM, né, foi uma decisão muito complexa, porque eu também estava na Vivo, e eu gosto muito da Vivo, no segmento, inclusive, que é essa rapidez da telecom, né? Quando eu mudei para a Vivo, eu já tive, né, saída de uma consultoria, como você citou, entrei numa telecom que tem uma velocidade absurda, e quando eu entrei na IBM, uma empresa realmente global, eu fiquei espantado. Aliás, foi um dos melhores onboardings que eu tive, eu fiquei 1 mês estudando o que é a empresa, né? Falei com pessoas incríveis, inclusive, e agora tenho acelerado o time de marketing aqui no Brasil para fazer mais e melhor, como eu falo, para os nossos clientes, né? Então, a tomada de risco está no dia a dia, e a questão da gestão ágil, né, e a questão da gestão mais humanizada também está na minha liderança. Então, você precisa realmente acelerar, né? A IBM tem acelerado muito, aliás, globalmente, não só no Brasil, né? A gente tem se posicionado muito na questão da cloud híbrida, que é super importante para a gente, né? A gente tem se apostado muito e também sendo líder de mercado de inteligência artificial, e agora a gente precisa acelerar nesse ano, que aí está ainda fechado por causa da pandemia, mas talvez a gente vai chegar no final do ano no modelo híbrido, e dá para fazer muita coisa bacana na questão de marketing, né? E marketing, para mim, precisa estar intrínseco ao negócio, né? Não é só comunicação, é quanto eu realmente aporto no negócio, trago leads qualificados, faço venda, né, engajo esse cliente. Como a gente estava falando de uma forma rápida, né, não é só o funil, né, não é só a primeira venda, mas é como você olha a jornada inteira, entende o problema do seu cliente e começa a aprimorar e trazer soluções para ele, né? Então, eu tenho nesse modelo de gestão que a IBM já tinha, mas tenho acelerado ainda mais. E, claro, a tomada de decisão, ela dá um pouco do frio da barriga, porque você está falando de uma grande empresa, né, global. Sim, né, eu estou na primeira cadeira de marketing da IBM, né, e fui para isso, né. Você tem o friozinho, não vou falar que eu não tenho esse medo, não.
Mas pelo meu perfil eu gosto de acelerar e gosto de tomar um pouco de risco, claro, né? Sempre controlado e usando o processo e a gestão ao meu favor e ao favor do time e da empresa. Como tem sido essa mudança da própria empresa, né, da IBM? IBM era aquele Titanic, né, e de repente virou uma empresa super ágil e tal. Tem uma mudança de cultura imensa dentro da empresa para que isso aconteça, né? Como que está sendo esse processo? Na verdade, eu acho que a IBM está bem acelerada nesse processo já, mas assim, até que ponto você, por exemplo, tem liberdade para tomar decisões aqui no Brasil sem depender de um alinhamento global, sempre vai existir, mas sem depender de uma aprovação tão próxima do global assim? Dentro do Brasil eu tenho total autonomia, né? Então isso não impede, né? Você tem mas isso é uma guidance, mudança, né? Tipo, de novo, cultural, imagino que não é de muito tempo. Você tem um guidance que é global, óbvio, né? Você tem todas as estratégias, né? A IBM globalmente tem mudado principalmente esse ano, né? Olhando muito para essa questão de transformação digital e ajudando vários clientes no mundo todo. E aqui no Brasil eu tenho a tomada de decisão tá na nossa mão, no time executivo. Eu gosto de fazer uma tomada de decisão bem colaborativa, né? Não só com meus líderes, né? Mas também com meus pares e com a CEO, que é a Kátia Vasquez, justamente para a gente ter um olhar 360, né? Mas precisa ser rápido, precisa ser ágil, como você falou, e essa tomada de decisão é aqui, né? Tem alinhamentos do Latam? Poxa, claro, né? Tem o CMO Latam, tem o CMO Global, né? Claro que tem esses alinhamentos, mas a partir do momento que você faz um alinhamento e faz o plano, é foco e faca na caveira, meu. Isso aí. Você falou daquele direcionamento do PCC, né? Se não é desse, você gosta de uma coisa mais colaborativa. Quais são as estratégias que você usa para poder engajar seu time também e fazer com que esse time cresça, né, e se desenvolva? Eu acho que o primeiro ponto é dar espaço e respeitar todos, né? A ideia vem de qualquer lugar, né? Ninguém detém todo o conhecimento, né? E ainda mais onde a gente está vivendo. A gente está vivendo na modernidade líquida, né? Do Bauman, né? Ou até gasosa, estão falando que já está indo mais para isso, né? Mas eu acho que esse ponto de engajamento é super importante, porque o próprio processo, o modelo de gestão, onde todo mundo tem voz, você traz algumas metodologias para te ajudar. Então você tem a parte de design thinking, seja qual metodologia for, você tem o próprio ágil, né? Você tem cadências com o time, né? E não só dar espaço, mas você está junto com o time, seja do estagiário até a CEO, né? Então eu tento transitar muito nesse sentido e ouvir todos, né? Então, a escuta ativa é muito importante, né? E é como você escuta tudo, consegue pensar, olhar a estratégia e trazer essas ideias para somar dentro daquilo que são os guidances, vamos falar assim, global, e a questão de negócio, né? Então, esse modelo ágil, mais design, né, mais colaborativo, onde a gente cria cadências diferentes, onde a gente consegue ouvir todo o time. Por exemplo, eu tenho uma agenda com o time mensal, né? Para olhar e conversar com o time, saber como é que as pessoas estão. Imagina no momento agora de pandemia, né? Várias pessoas, né, infelizmente, pegaram Covid, né? Família. Como é que você está próximo, né? Como é que você ouve também? Porque não é só a questão do business. A gente está falando aqui da questão dos business, mas eu volto para a base, que são pessoas. Como é que essas pessoas estão? Elas estão felizes? Como é que está a pressão, né? Como é que está a ansiedade dessas pessoas, né? Como é que está a saúde mental dessas pessoas? Então eu tento trazer todo mundo muito próximo, tento ajudar o máximo que eu posso como líder, porque aí a consequência é de todo mundo estar mais tranquilo, estando mais tranquilo, mais centrado, mas né, conseguem fazer um bom trabalho e conseguem executar o seu dia a dia muito mais leve, né? De uma forma muito mais leve do que aquela pressão, é resultado, é de grana, é business e se dane o resto, né? Então, na verdade, isso não existe mais, né? Não dá para você separar nem o seu lado profissional e pessoal. Hoje a gente está todo mundo junto. O vídeo que aconteceu pela pandemia, mais uma vez como exemplo, quando você liga a câmera do seu escritório, do seu quarto, né, o filho, papagaio, todo mundo junto, você está vendo quem é a pessoa, né? Não tem mais essa armadura, vamos falar assim, executiva que antes tinha, né? Você tinha sua sala, você era o chefe. Isso não funciona mais, né? E isso vem muito mais desse modelo novo, não só da IBM, mas da nova economia que vem forçando uma mudança de mindset muito importante. Legal, eu vou puxar a sardinha para a turma da tecnologia aqui. Quem falou muito sobre isso também, numa liderança mais humana, foi a Lu Lancerotti lá da Microsoft. Então, mais um conteúdo aí para vocês assistirem, que também está muito legal. E eu estava conversando também com o Guto Buarque da Intel e com a Jaqueline Lee da Qualcomm. A gente estava falando como é que é trabalhar e fazer o marketing de uma empresa que trabalha com tecnologia, que dita os rumos do futuro de uma certa maneira, né? Sim. Como é que é trabalhar com a cabeça lá na frente, né? Como é que é trabalhar e criar lançamentos e trabalhar produtos que tem um ciclo de lançamento longo
e ao mesmo tempo são coisas que vão impactar milhões e bilhões de pessoas no mundo com uma tecnologia nova, com uma ferramenta diferente. Você tem que estar sempre com a cabeça lá na frente, né? Você vê, a IBM tem mais de 100 anos, né? E se reinventou em N vezes. A IBM colocou as pessoas na Lua e está colocando agora em Marte. Agora em Marte, estamos aí. Mas, real. Nas últimas 2 semanas sim. também, né? Então, assim, a IBM tem vários prêmios Nobel dentro da empresa, né, olhando para a questão do produto. A gente faz um trabalho muito forte, né, de quais são as tendências, né, e olhando como a tecnologia resolve grandes problemas do mundo. Né? É um exemplo de colocar um homem na Lua, mas para você colocar um homem na Lua, por exemplo, qual foi a tecnologia utilizada? Qual foi a grande barreira que foi transpassada? Né? Agora, em Marte, quais são as outras barreiras que tem, né? Quando você fala de cloud computing, né, e a gente acredita muito que todas as empresas vão ser empresas que vão atuar e vão trabalhar na nuvem realmente, quanto isso impacta quando vem, por exemplo, um 5G que não tem praticamente latência, né? Os carros autônomos, né? Smart cities, né? Inteligência artificial atuando para você, né? E às vezes até por você, para fazer questões mais do dia a dia e práticas, dando liberdade para você ser mais criativo, né? Então, assim, a questão de produto, ela é muito importante dentro da tecnologia, porque ela é a grande barreira da inovação e que leva o mundo à frente. A IBM sabe fazer isso muito bem. Perfeito. A gente está chegando ao fim da nossa conversa aqui, mas então a gente está falando de futuro, né? Se a gente pudesse pegar o Marcelo lá de trás e dar um conselho para ele, o que você falaria depois de ter passado tantas empresas, ter aprendido tanta coisa, aí está começando ali no mercado? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que desconfie de quem nunca errou. Acho que errar é humano, faz parte do aprendizado. E o problema não é o erro, é sim o que você faz com o erro, né? Como é que você aprende. Eu, na minha carreira de 20 anos aí no mercado, eu sempre me reinventei. A cada 1 ano e meio, 2 anos, eu sempre estudei. E aí, quando você fala de estudar, eu sempre falo, não existe ex-aluno. Né? Você tem que estudar sempre. Né? Você tem que estar atualizado sempre, olhando o mercado, entendendo como vários modelos de negócio podem impactar o seu negócio e o que você pode aprender com eles para você se reinventar também. E uma coisa que eu sempre falo também, que eu já falei aqui agora, é a fome. Né? Tem a fome, né? Tem a curiosidade. Acho que a curiosidade é o que impulsiona a todos o mundo, e a IBM é uma empresa inovadora e curiosa para resolver grandes problemas. Tá? E se você é um profissional assim, com certeza você vai ter, vamos falar assim, um lugar ao sol ou em Marte, como a gente está falando. Se é um profissional desse jeito, pode mandar o currículo para o Marcelo. Pode Ele está sempre contratando. O link do LinkedIn dele está aqui do lado, inclusive, se quiser continuar essa conversa. Último recado para o pessoal, Marcelo? Bom, eu acho que fiquem ligados aí no que a gente está fazendo na IBM, né? A IBM tem não só mudado o mundo, mas a gente tem um posicionamento muito forte na questão de transformação digital, usando a tecnologia para isso. Né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entra lá no meu LinkedIn, eu vou estar super à disposição para falar com vocês. Se eu puder ajudar, vai ser sempre um prazer para mim. Brincadeira a história do currículo, viu, gente? Não vai encher ele de currículo lá, não. Só entrar em contato mesmo, continuar essas conversas legais, acompanhar todos os artigos dele, que ele também escreve bastante, posta lá no LinkedIn. Legal. É isso aí. Conversei aqui com o Marcelo Trevisani, CMO da IBM Brasil. Obrigado demais por estar aqui conosco, Marcelo. Obrigado a você, Igor. Nunca tive em Marte pela primeira vez. Grande prazer participar. Muito bom. Valeu, cara. Valeu. Até a próxima.